Conselho Constitucional chumba recurso da Renamo que pedia anulação das candidaturas de cabeças de lista da Frelimo. Há 6 dias da vinda do Papa Francisco a Moçambique, igrejas aceleram a reabilitação. Grupo armado rapta mais de 50 pessoas, incluindo crianças, na Nigéria. Olá, bem-vindo ao Jornal da Noite. O Conselho Constitucional chumbou o recurso da Renamo que pedia anulação da decisão da CNE que admitiu as candidaturas de cabeças de listas da Frelimo para as províncias de Maputo, Manica, Nampula e Niassa. O recurso da Renamo visava 4 cabeças de lista da Frelimo que concorrem em províncias diferentes daquelas em que se recensearam, nomeadamente Júlio Parruc, candidato a governador da província de Maputo, Manuel Alberto, candidato em Nampula, Elina Massangeli, candidata em Niassa, e Francisca Domingos, candidata em Manica. Outro visado pela Renamo é Olavo de Niassa, candidato a membro da Assembleia Provincial de Manique, província diferente daquela em que fez o registro eleitoral. A Renamo tentou impugnar a admissão das 5 candidaturas propostas pela Frelimo, alegando que por não se terem recenseado nos territórios onde concorrem, os visados deveriam ter promovido a transferência dos seus registros eleitorais para obterem a capacidade de eleger e de serem eleitos. Na fundamentação do acórdão, o Conselho Constitucional analisou detalhadamente a Lei 3/2019, de 31 de maio, que estabelece o quadro jurídico para a eleição dos membros da Assembleia Provincial e do governador da província, e não encontrou nenhuma razão para admitir o recurso da Renamo. Aliás, os juízes conselheiros deixam claro que os cidadãos nacionais com nacionalidade originária podem ser eleitos para os órgãos de governação descentralizada, incluindo para o cargo de governador da província, independentemente de residirem ou não na província em que concorrem. Esta solução é nova e difere daquela que o legislador anterior havia optado na Lei número 10/2007, de 5 de junho, onde no artigo 12, com a epígrafe capacidade eleitoral passiva, estabelece que são elegíveis os cidadãos moçambicanos eleitores desde que residam no território da província há pelo menos 6 meses. A legislação eleitoral em vigor considera ainda elegíveis os cidadãos eleitores moçambicanos, não abrangidos por qualquer incapacidade eleitoral passiva prevista na própria lei. E das previsões constantes, nenhuma delas versa sobre a obrigatoriedade de registro eleitoral e ou residência na província pela qual concorrem os candidatos aos órgãos de governação descentralizada. Esta é a solução legal e corresponde à nova, expressa e inequívoca vontade do legislador moçambicano, aprovada por consenso e aclamação no dia 4 de abril de 2019, lê-se no acórdão. Há menos de 2 dias para o arranque da campanha eleitoral, a Comissão Nacional de Eleições ainda não disponibilizou a todos os partidos políticos o dinheiro destinado para o apoio do processo. A CNE reconhece que começou mal, mas garante que a situação será resolvida. No total, são 180 milhões de meticais disponíveis para apoiar os 26 concorrentes das eleições gerais. O valor será dividido por 3, isto é, 60 milhões para as eleições presidenciais, 60 milhões para as legislativas e, igualmente, 60 milhões de meticais para as provinciais, no seguinte critério. A nível da Assembleia da República, a eleição da Assembleia da República, o valor é repartido em 13 partes, corresponde aos 13 círculos eleitorais, e depois, a nível do círculo eleitoral, é repartido pelo número dos concorrentes que nós temos nesse círculo eleitoral. Onde concorrem 3, por exemplo, o valor vai ser dividido por 3. Onde concorrem 10, vai ser por 10. Onde concorrem 15, será por 15. O mesmo acontecendo em relação às Assembleias Provinciais, à eleição das Assembleias Provinciais, o valor é também repartido por 10 círculos eleitorais, tanto excluindo a cidade de Maputo e os estrangeiros e a diáspora. E, portanto, esse valor é repartido pelo número de concorrentes que nós tivermos dentro daquela província. A Comissão Nacional de Eleições garante que o dinheiro já existe, mas até aqui não canalizou a todos os concorrentes. E, por isso, entre os partidos políticos, há quem terá de gastar do seu bolso numa primeira fase. O financiamento aos partidos políticos já começou a ser disponibilizado. Tanto terminamos aquele processo todo de desenho dos mapas, etc, etc. Os partidos já estão a entregar as contas e nós já estamos a processar as transferências, portanto, para as contas das
formações políticas concorrentes e dos candidatos a presidente da República. Muitos ainda não receberam. Dizia que o processo mal começou. A partir de hoje, por exemplo, é que vamos começar a fazer as transferências. Houve atrasos de várias ordens, primeiro derivado pela aprovação tardia da lei, que condicionou a recepção das candidaturas, a recepção e verificação das candidaturas, e naturalmente tínhamos de deixar passar o tempo dos recursos, etc, etc. E em função disso é que nós começamos já a processar os pagamentos. Apesar da situação, a Comissão Nacional de Eleições garante que há condições para o arranque da campanha eleitoral no próximo sábado. Nas eleições deste ano, os ilícitos eleitorais deixam de ser participados primeiro na mesa da Assembleia de Voto e deverão ser remetidos diretamente aos tribunais distritais. Em Nampula, o sistema judiciário diz-se preparado para lidar com a possível avalanche de processos. A revisão do pacote eleitoral que vai reger as eleições deste ano simplificou os procedimentos em casos de ilícitos eleitorais. No caso concreto, qualquer denúncia de irregularidade no processo passa a ser participada diretamente nos tribunais distritais, deixando-se de lado o princípio de impugnação prévia na mesa da Assembleia de Voto, que era exigido na legislação anterior. Com o novo regime jurídico eleitoral, o sistema judicial passa a ser um ator determinante, devendo-se testar a sua capacidade de resposta dentro dos prazos definidos. O juiz-presidente na província de Nampula garante que estão criadas as condições para o desafio que se coloca. Na tramitação processual, nós temos todos os dias processos prioritários e processos não prioritários. Então, os processos sobre os ilícitos eleitorais são processos prioritários. Estes vão tomar a primazia na tramitação em relação aos demais processos. Tanto mais que, naquele período, os tribunais não fecham, estarão a trabalhar 24/24. Eu quero dizer que, assim que o processo der entrada no tribunal, terá que haver uma resposta imediata, em princípio, num período não mais do que 24 horas. A província de Nampula conta atualmente com 26 juízes e dos 23 distritos existem 3 em que não têm os tribunais constituídos. Sobre este assunto, o juiz-presidente tranquilizou. Falo do recém-criado distrito de Larda, o recém-criado distrito de Bujinguala e o distrito de Nacaroa. São 3 que não têm tribunais, mas todos eles são assistidos pelo distrito vizinho, o que quer dizer que não haverá nenhum problema. A província de Nampula tem um histórico de violência eleitoral e pós-eleitoral em alguns distritos. Por isso, a Polícia da República de Moçambique prepara-se para evitar que esse cenário volte a registrar-se. A Renamo acusou hoje o MDM, na cidade da Beira, de estar a tentar conquistar seus simpatizantes com falsas mensagens de uma eventual coligação nas eleições de outubro próximo. O MDM já reagiu à acusação, referindo que a Perdiz está à procura de desculpas antecipadas. O partido Renamo em Sofala convocou a imprensa nesta quinta-feira para indicar que está zangado com o Movimento Democrático de Moçambique pelo fato deste partido e o seu cabeça de lista para as eleições provinciais, que era membro da Perdiz, Albano Balaúndi, estarem alegadamente a indicar nas zonas de interior desta região do país que os 2 partidos irão concorrer coligados no escrutínio do próximo dia 15 de outubro, cuja campanha eleitoral arranca dentro de 2 dias. Que nos distritos a MDM não tem uma representatividade e não tem o eleitorado. Eis a razão dele poder enganar lá, para poder ser dado mais aquilo que lhe deram, ver se pode duplicar, andando por aí nas nossas delegações, atrás dos delegados distritais, a enganá-los, a seduzi-los, que a MDM ou que a Renamo está coligado com a MDM, que é uma falsa informação política. O MDM, através do seu delegado provincial, mostrou-se surpreendido com as acusações da Renamo e referiu que este partido perdeu o apoio das bases devido a problemas internos e está à procura de uma justificação.
O que devia se preocupar a Renamo é resolver os seus problemas internos e pensar como é que tem que fazer e o que é que tem que fazer para o processo eleitoral. Ademais, nós, o MDM, o nosso foco não é preocupar-se com alguns pronunciamentos baratos. O nosso foco é fazer o trabalho de base e prepararmos as nossas eleições, e porque nós temos um cabeça de lista que chama-se Albano Blonde, e este mesmo Albano Blonde tem a missão de salvar a província de Sofala. Seguimos com outras notícias. 2 pessoas morreram carbonizadas na cidade de Machixe na sequência do incêndio que destruiu 3 casas. Os bombeiros que se fizeram ao local foram incapazes de debelar as chamas por falta de meios. São no total 3 barracas totalmente destruídas na sequência de um incêndio que na madrugada desta sexta-feira matou 2 jovens de 21 e 26 anos de idade no bairro Xambone, na cidade de Machixe. Ainda em choque, o Sr. Antônio Chuquela praticamente viu seu filho a ser devorado pelas chamas. Chuquela diz que esteve de mãos atadas, pois, segundo conta, foi tudo muito rápido. Começou quase às 1h20 minutos. Só começou a circuito aí dentro, aqui para cá, aqui na minha. Então, começou já a ver grito, epa, socorro, socorro. Eu saí, eu estava para casa. Depois eu saí, um filho está aí dentro, outro que morreu aí de vez. Depois ficou assim. Mas isso começou no quadro? Como é que começou? Não, começou no quarto aqui, não no quadro, não. Começou a não sei fio, não sei como que começou a cair, todas as pessoas estavam a dormir. Chuquela lamenta a inoperância do Corpo de Salvação Pública, que apesar de se fazer ao local, não pôde evitar o pior. Ligar para lá, para não sei se socorro de carro para ver bombeiro, que o bombeiro não chegou, só foi para lá com o carro, não tem o que. Ficou assim, só os vizinhos, só aquela associação, traram um bidão até fazer todas as coisas, até ficar assim. Então vocês ligaram para os bombeiros? Sim. O que é que eles disseram? Disse que não tem nada. Não tem água, pero o que é agorinha assim, o que é carro está variado. A nossa equipe de reportagem deslocou-se até ao comando dos bombeiros da Machixe e do lado de fora via-se esta viatura avariada já há muito tempo. O porta-voz do Conselho Autárquico da Machixe diz que a outra viatura operacional naquela unidade está em reparação na cidade de Maputo. O nosso carro de bombeiros está em Maputo, teve avaria, foi levado à agência para uma reparação. Mas não é pelo fato disso que não aconteceu a atividade de belar o fogo. É que chegaram lá para usar os meios alternativos e chegaram, já tinha acontecido, o fogo já tinha consumido na totalidade a barraca e havia morto esses 2 jovens que eu me referi anteriormente. O Serviço Nacional de Investigação Criminal fez-se ao local para a perícia e posterior remoção dos cadáveres. Por outro lado, os familiares das vítimas, ainda aos prantos, tentavam entender o episódio. O presidente da Comissão Executiva do BCI, Paulo de Sousa, vai recorrer da decisão do Banco de Moçambique, que o inibe de exercer cargos sociais e de gestão em instituições financeiras por 3 anos. O gestor é acusado de cometer infrações contravencionais. Cerca de 24 horas depois de o Banco de Moçambique ter divulgado as sanções ao presidente da Comissão Executiva do BCI, o Banco Comercial reagiu na tarde desta quinta-feira, através de um comunicado de imprensa enviado à STV. De acordo com o documento, o BCI diz ter tomado conhecimento das sanções do Banco de Moçambique ao PCE, Paulo de Sousa. Além dessa informação, a instituição bancária diz que foi informada que o arguido, Paulo de Sousa, vai recorrer da decisão do Banco Central. De acordo com o regulador do sistema financeiro, o PCE do BCI agiu em conflito de interesses a quando da sua participação no processo de apreciação e decisão da proposta de aquisição da Interbancos S.A. pela Sociedade Interbancária de Moçambique, S.A., CIMO, defendendo simultaneamente os interesses da CIMO na qualidade de administrador e da Interbancos S.A. na qualidade de presidente do Conselho de Administração. O comunicado do BCI faz ainda referência a dados de junho deste ano, segundo os quais o banco conta com mais de 1,8 milhões de clientes
e 202 agências e que dispõe de um volume de negócios de 195 mil milhões de meticais e um rácio de solvabilidade de 18,66%. O BCI mantém-se a funcionar com toda a normalidade, com os seus órgãos sociais em plenas funções, designadamente o Conselho de Administração e a Comissão Executiva, assegurando o regular funcionamento do banco e a normal prestação de serviços aos seus clientes e participando ativamente na expansão do sistema financeiro nacional. Lê-se na nota. O ministro da Economia e Finanças diz que os investimentos em curso no setor de hidrocarbonetos vão contribuir para impulsionar a qualidade dos serviços nos setores de saúde e educação no país. A garantia foi dada durante a 7ª Cimeira TICAD, que decorre em Tóquio, no Japão. Adriano Maliano foi um dos oradores do primeiro dia de sessões plenárias do TICAD 7. Em 3 minutos, tempo atribuído a cada orador, Maliano disse que Moçambique está focado no desenvolvimento socioeconômico e inclusivo, tendo já definido os caminhos que levarão a este objetivo. Moçambique elegeu 4 áreas prioritárias para o desenvolvimento, designadamente a agricultura, energia, turismo e infraestruturas, por constituir áreas que podem impulsionar o crescimento, a diversificação da economia, bem como pelo potencial que estas apresentam para a geração de emprego, especialmente para os jovens, em especial a rapariga. Segundo Maliano, os investimentos em curso no setor de hidrocarbonetos são atualmente a chave que levará a estes objetivos. A concretização dos projetos no setor de hidrocarbonetos no nosso país vai reforçar a nossa determinação na industrialização e transformação econômica, pois com as receitas fiscais e de capitais gerados neste setor, abre-se espaço orçamental para financiar a educação virada para a competitividade, saúde de qualidade e inovação na agricultura, fatores fundamentais para o desenvolvimento econômico inclusivo e sustentável do país. A Cimeira Afro-Nipônica TICAD 7 termina nesta sexta-feira com a adoção de uma declaração que vai apontar os novos caminhos da cooperação para o desenvolvimento. Faltam 6 dias para a vinda do Papa Francisco a Moçambique. A Catedral da Imaculada Conceição, mais conhecida por ser Catedral na cidade de Maputo, terá as obras de restauração concluídas até próximo sábado, segundo fez saber o padre Jorge Ferrete. Por fora, a imagem da Sé Catedral tem novo visual. Por dentro também, apesar de estarem ainda a decorrer pequenas obras de restauro. Lá no topo da torre pinta-se a cruz. Crentes e fiéis fazem as suas habituais orações. O responsável da Sé Catedral, onde o Papa Francisco estará com bispos, sacerdotes, religiosos, consagrados e seminaristas, incluindo catequistas, de estar animado com o ritmo das obras. Para dentro, podemos começar a falar da restauração, aquela verdadeira, que é das obras de arte da Catedral. Atrás de mim vocês podem ver esta Imaculada, que é muito antiga, é mais antiga do que a Catedral. E ficava um pouco esquecida ali ao lado. E uma restauradora, uma arquiteta italiana gratuitamente, junto com um jovem restaurador aqui do nosso Museu de Arte de Maputo, restauraram muito bem. E os dois estão agora, neste momento, a restaurar ali aquele crucifixo que fica atrás do altar, que será bem iluminado e será como, dizemos, uma direção para todos aqueles que entrarão na porta central da catedral, poderão ver o nosso Senhor Jesus Cristo com os braços abertos, que acolhe, abençoa e no mesmo tempo mostra o sinal da sua paixão, morte e ressurreição. E para quando é que estarão finalizadas as obras? Sábado.
Sábado acabamos tudo para dentro e para fora, e segunda e terça-feira vamos um pouco a trabalhar bem, fazer uma limpeza geral muito bem feita de toda a catedral, de modo que depois na quarta-feira podemos organizar, arrumar tudo e quinta-feira receber o Santo Padre. 3 meses dedicados à restauração de toda a igreja sem a ocorrência de nenhum incidente. Deus nos abençoou porque nada aconteceu, ninguém se fez mal, graças a Deus, ao longo de todo este trabalho de renovação da catedral. A Sé Catedral de Maputo conta com uma nova vidragem que vemos ali ao fundo. Esta vidragem chegou recentemente de Roma e foi montada por jovens serralheiros moçambicanos. O que se diz é que a anterior vidragem partiu-se em 1966, a quando da passagem de um ciclone pela cidade de Maputo, aliás, antigamente Lourenço Marques, substituída por outra de origem sul-africana que também veio a partir-se em 2008. Esta é nova vidragem montada aqui por ocasião da visita papal. Isaac Langa, Amândio Borges, STV. Quilimane também melhora a imagem da igreja, que vai acolher os fiéis para acompanharem a visita do Papa Francisco. O bispo de Quilimane, Dom Hilário Massinga, disse à STV que tudo está a ser preparado ao pormenor. Isso é um ponto de ética. Dom Hilário Massinga, bispo da Diocese de Quilimane, recebeu a STV para falar da vinda do Papa a Moçambique. O chefe da Igreja Católica na Zambésia referiu que a presença do Papa deve ser marcada por muita festa, paz e reconciliação nacional. Nós olhamos para o trílogo da visita, que é esperança, reconciliação e paz. E de uma ou de outra forma, estas 3 palavras dizem aquilo que é uma aspiração do povo moçambicano, naquilo que é também a aspiração da igreja. Mas mais do que a aspiração, de facto, o país precisa desses atos concretos que ajudem a materializar esta esperança que queremos que seja respondida. Queremos a paz. Esta reconciliação que não depende do pastor que vem e depois vai. Depende de nós que estamos dentro do país, como encaramos a reconciliação. A reconciliação não acontece sem a vertente de perdão, e o perdão é um processo. Então nós temos que empreender um processo de reconciliação que inclua verdadeiramente a tolerância, o perdão e todas estas coisas para poder ser uma paz duradoura. Segundo explicou, são raras vezes que uma nação recebe um Papa e por isso, para Dom Hilário Massinga, o povo moçambicano deve se orgulhar. A última vez que um Papa chegou a Moçambique foi em 1988. Foi em 1988 e é grande sorte que nós temos como moçambicanos. Eu considero relativamente pouco tempo para a repetição da visita papal, mas tivemos esta graça e quero mesmo que seja graça para que o nosso povo se sinta consolado. No dia 6 de setembro está marcada a missa orientada pelo Papa. Sobre este facto, o bispo explicou que ao nível da Zambésia, os fiéis estarão em comunidade também a celebrar a missa. Sobretudo aquela hora 10 do dia 6, que é a hora em que o Papa celebra a missa por todo o povo moçambicano. Então que as comunidades se juntem para entrar em sintonia com esta celebração, e aqueles que não puderem ir juntar-se em comunidade, também família, que é igreja familiar, se juntem, rezem em sintonia com a missa a magna que o Papa celebra por todos nós. No quadro dos preparativos da vinda do Papa a Moçambique, a Sé Catedral de Quilimane está neste momento a beneficiar de pintura, pois é, portanto, o local onde alguns fiéis aqui da cidade de Quilimane vão, portanto, se concentrar no dia 6, quando o Papa Francisco estiver a celebrar a missa em Maputo, e em Quilimane os fiéis vão acompanhar numa catedral já pintada e bonita. Fica, portanto, este registro com imagens de Verson Paulo, Jorge Marcos, STV, a partir de Quilimane.
E cidadãos na cidade de Maputo esperam que o Santo Padre venha abençoar o nosso país durante a visita que vai efetuar de 4 a 6 de setembro. A capital do país começa a ficar colorida com a colocação de bandeirolas em alguns pontos. Em determinadas avenidas estão visíveis dísticos contendo mensagens a propósito da visita do Papa Francisco. Os cidadãos não estão alheios à vinda do Sumo Pontífice. É o caso da Olga Luiz, que espera que o Santo Padre abençoe Moçambique. É uma boa visita, uma vez que se calhar vai nos abençoar cada vez mais e vai dar um contributo para terminar de uma vez para sempre esses problemas que nós estamos a enfrentar no país, não é? Tivemos aquela paz do dia 6, mas estamos a ver que ainda há mais problemas que estão a surgir. Então eu acredito que com a vinda dele, alguma coisa pode vir a mudar. A palavra que ele vai deixar vai ser útil para nós. Mensagens de paz e reconciliação entre moçambicanos são palavras esperadas pelos cidadãos que aguardam com expectativa a chegada do Papa Francisco. Creio que ele estando aqui venha nos ajudar espiritualmente, como bispo, né, como Papa, ele pode nos ajudar emocionalmente, porque se ele fala do Espírito Santo, de Deus, eu acredito que aquilo nos ajuda de algum jeito. Vamos receber e podemos usar, né, o dia a dia, o nosso futuro, para o nosso bem. Queremos que, quando ele chegar aqui, todos os crentes, não é católico, não é muçulmano, são os moçambicanos, receber o Papa, dizer que boas-vindas e bom trabalho, até regressar bem. Falta neste momento menos de uma semana para a chegada do Papa Francisco a Moçambique. O Papa Francisco vai desembarcar no Aeroporto Internacional de Maputo, naquela que será a segunda viagem do líder supremo da Igreja Católica a Moçambique. Acompanhe algumas curiosidades sobre o protocolo do Papa Francisco. A visita do Papa Francisco a Moçambique vai atrair milhares de pessoas. Mas será que todos sabem qual é o protocolo a seguir quando se está diante do Bispo de Roma? Se eu estivesse ao lado do Papa, eu vestia branco para representar a paz. Qualquer tipo de roupa. Uma calça preta. Roupa decente, acho. Uma camisa branca. Mas não precisa a cor branca. Pode ser castanha, preta, desde o momento que esteja bem vestido. Pelo que sei, veste-se uma cor escura, de preferência a preta. Não sei se é aplicável para esta situação que ele vem para aqui, para Moçambique agora, mas acredito que o preto. Quando se está na presença do Papa, é importante privilegiar o preto, evitar roupas brancas, a cor reservada ao Papa, e vestes vermelhas, que é a cor dos bispos. Somente rainhas católicas podem vestir-se de branco na presença do Sumo Pontífice. Este direito é designado privilégio do branco. O protocolo exige às restantes mulheres que se encontrem com o Bispo de Roma a usar um vestido preto sem decote, com mangas compridas, no mínimo na altura do joelho, e um véu preto que cubra a cabeça. Até aos anos 80 do século passado, os homens deveriam usar fraque na presença do Papa. Atualmente, e com a personalidade humilde do Papa Francisco, as regras são menos rígidas e exige-se aos homens que usem um fato escuro, preto, azul ou cinzento, e uma gravata de tons moderados. Os trajes tradicionais de cada país também são permitidos. Em Moçambique, por tratar-se de uma visita oficial, o Papa Francisco deverá estar vestido de uma bata branca que possui 33 botões que simbolizam a idade com que Cristo foi crucificado. Quando está assim vestido, o Papa usa ainda um solideu branco na cabeça, um crucifixo na altura do peito, representando que os sacerdotes guardam a cruz no coração, um manto branco nos ombros, denominado museta, que simboliza a sua autoridade espiritual, um cordão amarrado na cintura e sapatos pretos. Durante a visita, algumas pessoas terão a oportunidade de dirigir-se ao Papa, mas há regras para cumprimentar o Bispo de Roma. Sua Santidade, assim dirigir-me ao Papa. Sua Eminência, não sei.
Sua Eminência. Sua Eminência, acho. Se calhar Sua Santidade ou Sua Eminência, que acho que são os termos religiosos que se usam, né? As regras para cumprimentar o Papa variam para católicos e não católicos. No caso dos crentes da Igreja Católica, o protocolo impõe que inclinem o corpo, em jeito de reverência, até que o rosto fique situado ao nível das mãos do Sumo Pontífice. O Papa deverá já ter estendido a mão para que o interlocutor lhe beije o anel. O anel e não a mão. Não se deve beijar a mão do Bispo de Roma, principalmente do Papa Francisco, que rejeitou publicamente o ato de beijo da mão. O protocolo é menos rígido para os não católicos, pois estão autorizados a cumprimentar o Papa como se de um chefe de Estado se tratasse, estendendo o braço para um aperto de mão convencional. A regra é válida para homens e mulheres. Nunca se deverá dar beijinhos ao Papa, independentemente da confissão religiosa. O protocolo determina também que o Sumo Pontífice seja tratado por Sua Santidade ou Vossa Santidade. Os cardeais devem ser tratados por Sua Eminência, os arcebispos e bispos por Sua Excelência e os padres simplesmente por Padre. E desta maneira convido a um breve intervalo. Voltamos dentro de instantes. Até já. De volta ao Jornal da Noite. O Presidente da República inaugurou esta quinta-feira 2 estradas que ligam Pulo Longo e o Longo Furankungu, na província de Tete. Orçadas em cerca de 1 bilhão de meticais, as 2 vias perfazem pouco mais de 200 quilómetros. O descerramento da lápide, antecedido de uma cerimônia tradicional, marcou a inauguração esta quinta-feira pelo Presidente da República das estradas que ligam Pulo Sangano Ulongwe e Ulongwe Domo Furankungu. Falando à população do posto administrativo de Domwe, Filipe Nyusi instou a usar a via-hora inaugurada para gerar riqueza. Essa estrada não é só passear com estilo, com moto, com bicicleta, é para fazer dinheiro. É para a população da província de Tete, arranjar machimbombos, carregar pessoas que não sofrerem. Ele vai fazendo dinheiro também, porque vai carregar pessoas, mas também vai facilitar a vida das pessoas, vão andar rápido. É para fazer dinheiro essa estrada. Essa estrada é para transportar milho. Aí em Angônia, vi aí no aeroporto, já caminhões estão a carregar milho. Para carregar milho, precisamos de nós todos produzir e vender milho, feijão, batata, couve, cebola, é para aumentar a produção. Este dinheiro vai fazer mais estradas e melhores estradas. Nyusi disse igualmente a centenas de residentes daquela região a não se deixarem distrair por pessoas que criticam ações de desenvolvimento. Há de haver pessoas, há onde chegar pessoas que hão de dizer, esta estrada falta assim, devia ser desta forma. Aquela estrada levou saibo, devia ser dessa forma. Não conheceu a estrada como era antes. E como eles sempre são daqueles que sentam na bancada, quando o jogador troca a bola, ele também faz assim lá, e não nós. Esse aqui é o problema. Não aceitem, nós estivemos a sofrer aqui e o governo convosco escolheu esta modalidade para fazer a estrada. As obras das 2 vias custaram pouco mais de 1 bilhão de meticais, financiadas pelo Banco Mundial, razão pela qual o Ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos enalteceu os esforços do Presidente Filipe Nyusi na busca de soluções para facilitar a vida dos moçambicanos. Queremos aproveitar esta ocasião para agradecer também a Sua Excelência ao Presidente, porque ele tem levado esta nossa preocupação nos encontros internacionais que faz, no sentido de mobilizar recursos para melhorarmos a rede viária aqui da província de Tete. E por isso ia pedir uma forte salva de palmas à Sua Excelência Presidente Filipe Jacinto Nyusi. Antes da inauguração das 2 vias de acesso, Filipe Nyusi escalou o distrito de Maravia, onde inaugurou um centro de saúde e um banco. As imagens são de Jorge Joaquim, Carlitos Cadangue, STV.
A população dos distritos de Tsangano e Angônia, onde as vias atravessam, antevê um futuro risonho com a inauguração daquelas infraestruturas, porque irão facilitar o escoamento de produtos agrícolas. Estas são as imagens que retratam o antes das estradas que ligam as regiões de Mpulo, Ulongwe e Ulongwe a Forancungo, na província de Tete, as quais localizam-se nos distritos de Tsangano e Angônia, tidos como potenciais na produção de culturas como o milho, batata reno, feijões, entre outras. A população olha para a reabilitação e ampliação daquelas vias como um verdadeiro balão de oxigênio. Estamos muito felizes de verdade. E a estrada vai ajudar na transportação da produção agrícola que a população faz para a cidade e para outros países. Sim, porque tempo chuvoso nós costumamos sofrer. Às vezes carros param, não sei o que, mas gostamos muito da população de Domwe. Nós estamos muito satisfeitos. Ndimadi conscience utiliwosangala kwambiri ngakhale so anthu ali kuthokoza faka ina kubwera kutali ndilika business tikalima malonda athu amatendera bwino kwambiri chifukwa chakubwera nse umenewo ndeti kuthokoza kwambiri faka zambiri zikutani zikudusa bwino zikuenda bwino kwambiri ngakhale so mbali ya skulu zambiri pa skulu pajasama fika magamo tonthawi yambiri kwambiri kumano pano watani amadusa maufulu momasuka kusoti zitatani zasintha ndithu. Eu estou muito agradável com a nossa estrada de Tsangano, porque anos atrás era feita com cheia de pedras. Agora, para passarmos daqui a Tsangano, tornava muito difícil. Com a presença do nosso chefe de Estado, Felipe Jacinto Nyusi, nos agradecemos muito e estamos a passar sem problema daqui até Tsangano 7. As obras de reabilitação e ampliação das duas vias compreenderam asfaltagem, colocação de aquedutos, sinalizações vertical e horizontal e tiveram duração de 2 anos. Foi hoje lançado em Maputo o livro Mateus Pinho Guengere, um padre revolucionário de Lau Lauic. A obra retrata o percurso da vida do padre Guengere, a sua ligação com a Frelimo e a crise no seio do movimento. Face aos problemas, o padre Guengere colidiu com a direção da Frelimo e abandonou o movimento. Dentre vítimas de violência política, o livro contou com a apresentação do académico Alberto Ferreira, que de forma resumida descreveu os vários momentos passados pelo padre Guengere na sua luta pela libertação nacional até a sua morte. Era um homem de porquê. Logo que chegou ao movimento, começou a interessar-se pelo comportamento existente dentro do movimento, a questionar-se as políticas da Frelimo, maus tratos e execuções sumárias dos combatentes que desapareciam. Logo depois da morte de Filipe Magaia, todos os leais de Filipe Magaia começavam a desaparecer, quer dizer, morriam. Ao académico Lourenço do Rosário, coube fazer críticas ao livro e deixou algumas notas de reflexão sobre a obra. Primeiro, a questão da crise do Instituto Moçambicano. Segundo, o assassinato de vários quadros. Terceiro, a disputa para a realização do segundo congresso. Quarto, o assassinato de Eduardo Mondlane. Quinto, o impedimento pela sucessão natural e estatutária de Eduardo Mondlane por Urias Simão, após o assassinato deste. Sexto, a formação do triunvirato e a posterior expulsão do mesmo Urias Simão da frente, decorrem da conjugação destes 3 fatores conflituais. Lau Lauic, autor da obra, contou as motivações para a elaboração do livro. É sempre no contexto das acusações de que ele foi responsável pela morte do presidente Eduardo Mondlane. E também das acusações de que ele foi responsável pela crise de 1968, no Instituto Moçambicano em Dar es Salaam, Tanzânia. Com o livro, o autor diz que pretende promover o espírito de reconciliação e paz entre os moçambicanos. A obra, de pouco mais de 300 páginas, mostra também uma nova narrativa da história da Igreja Católica e da luta de libertação nacional na perspectiva religiosa e política. Seguimos com a página internacional. Mais de 50 pessoas no norte da Nigéria foram raptadas por um grupo de homens armados desconhecidos. Entre as vítimas do rapto inclui-se bebés, crianças e mulheres grávidas. Na calada da noite de terça-feira, um grupo de homens armados desconhecidos invadiu a vila de Urma, no norte da Nigéria,
disparando para todo lado. O ataque durou 3 horas. Segundo os residentes citados pela Reuters, mais de 50 pessoas foram raptadas, incluindo bebés, crianças e mulheres grávidas. Os atacantes também roubaram cabritos, ovelhas e comida. Entretanto, a polícia daquela região diz que apenas 15 mulheres foram raptadas e 10 já foram libertadas. A polícia disse que está no encalço dos bandidos. Raptos em massa são frequentes na Nigéria e muitas vezes são realizados pelos grupos extremistas como Boko Haram e Estado Islâmico. O governo britânico desafia os opositores do Brexit ou a mudar a lei do Reino Unido ou a derrubar o próprio governo, se tanto discordam da medida, e suspender o Parlamento. Vários deputados do Reino Unido ainda estão chocados com o fato de a Rainha Isabel II ter decidido esta quarta-feira suspender o Parlamento por cerca de um mês, a pedido do novo primeiro-ministro Boris Johnson. A oposição parlamentar acusa Johnson de ter dado um golpe à democracia britânica, com o objetivo de impedir que o Parlamento chumbe seu plano de tirar o Reino Unido da União Europeia sem acordo. O governo britânico, na voz de Jacob Rees-Mogg, gestor de assuntos governamentais no Parlamento, desafia os opositores do Brexit sem acordo a fazer algo, ao invés de murmurarem. Rees-Mogg diz que se os opositores do Brexit sem acordo discordam da suspensão do Parlamento, que derrubem o governo ou mudem de lei. Com a medida, o Parlamento estará suspenso entre a segunda semana de setembro e o dia 14 de outubro. O presidente norte-americano Donald Trump apoiou a decisão de Boris Johnson, quem considera ser um homem certo para o Reino Unido. Convido a um breve intervalo, mas antes a previsão do estado do tempo para o dia de amanhã. Na zona sul do país, Maputo 36 de máxima, 19 de mínima, Xai-Xai 34 de máxima, 18 de mínima, Inhambane 30 de máxima e 19 de mínima. Seguimos para a zona centro, Beira 29 de máxima, 19 de mínima, Quilimane 30 de máxima, 19 de mínima, Chimoio 29 de máxima, 15 de mínima e Teta 34 de máxima, 21 de mínima. Por fim, a zona norte do país. Nampula, 31 de máxima, 17 de mínima, Pemba, 29 de máxima, 21 de mínima, Lixinga, 26 de máxima e 13 de mínima. De volta ao Jornal da Noite. Foram hoje anunciados os vencedores do Prémio Aga Khan para Arquitetura 2019. Dos 6 projetos de construção premiados, um foi concebido no Senegal. Os vencedores deverão dividir um prémio de $1 milhão, o equivalente a cerca de 61 milhões de meticais. O Prémio Aga Khan para Arquitetura premia arquitetos, municípios, construtores, clientes, mestres artesãos e engenheiros que tenham desempenhado papéis importantes na realização de um projeto de construção. Em África, foi distinguida a Unidade de Ensino e Investigação da Universidade Leon Diop, no Senegal, onde a escassez de recursos levou ao uso de estratégias bioclimáticas, um grande telhado duplo de cobertura e um sistema de vigas cruzadas que evita a radiação solar direta, mas permite que o ar flua através da estrutura. Ao utilizar técnicas de construção conhecidas dos locais e seguindo princípios de sustentabilidade, o projeto conseguiu controlar os gastos e as exigências de manutenção ao máximo, marcando ao mesmo tempo uma forte afirmação arquitetônica. No Bahrein, Ásia, foi reconhecido o projeto de revitalização de Murraque, que destaca a história de comércio de pérolas daquele local, património mundial. O projeto evoluiu para se tornar num programa abrangente com o objetivo de reequilibrar a composição demográfica da cidade através da criação de espaços públicos e espaços comunitários e culturais, melhorando o ambiente geral. Já no Bangladesh, foi reconhecido o projeto Arcádia de Educação, uma estrutura modular que abarca espaços para um infantário, um berçário e um centro de formação profissional e que assuma uma abordagem inovadora numa zona ribeirinha que é inundada 5 meses todos os anos. Em vez de perturbar o ecossistema, o arquiteto desenvolveu a solução de uma estrutura anfíbia que poderia ficar assente no chão
ou flutuar sobre a água, dependendo das condições da estação. Na Federação Russa foi distinguido o Programa de Desenvolvimento de Espaços Públicos na República do Tartaristão, um programa que até a data já melhorou 328 espaços públicos por todo o Tartaristão. Hoje é um modelo para toda a Federação Russa. Nos Emirados Árabes Unidos foi premiado o Centro de Zonas Úmidas de Wassit, um projeto que transformou um terreno baldio numa zona úmida e funcionou como um catalisador para a biodiversidade e a educação ambiental. Conseguiu restaurar o seu ecossistema indígena e provou ser um local popular para os visitantes apreciarem e aprenderem sobre o seu ambiente natural. Foi ainda premiado o Museu da Palestina, que ocupa uma colina escalonada com vista para o Mediterrâneo, que recebeu a certificação ambiental devido à sua construção sustentável. O Prêmio Aga Khan para a Arquitetura foi criado por Sua Alteza Aga Khan em 1977 para identificar e encorajar conceitos de construção que correspondam com sucesso às necessidades e aspirações de comunidades nas quais exista uma presença significativa de muçulmanos. Lembre-se que os vencedores deverão dividir o prémio de cerca de 61 milhões de meticais. Seguimos com a página desportiva. Ferroviário da Beira venceu ontem o seu homónimo de Maputo por 86-65 em jogo da 7ª jornada da Liga Moçambicana de Basquetebol Musal. Elton Ubice esteve em destaque com 21 pontos e 9 ressaltos. Jogo grande no pavilhão da Universidade Eduardo Mondlane. Campeão e vice-campeão, num jogo sempre apetecível, a motivo de atração do público. Aliás, o pavilhão foi pequeno para tanta gente que quis ver o desfile das duas melhores equipas da atualidade. Com agressividade defensiva a condicionar os ataques do adversário e dinâmica ofensiva, o Ferroviário da Beira controlou o primeiro quarto com um parcial de 21-12. Feitos ajustes defensivos e com maior clarividência no ataque, o Ferroviário de Maputo reagiu, mas saiu a perder ao intervalo por 16 pontos, 46-30. Com uma defesa à zona 2-3, a condicionar bastante o Ferroviário de Maputo e o americano Jerwan Davis em um bom plano nos tiros exteriores, os locomotivas da Beira fugiram no resultado, vencendo o terceiro quarto, 63-48. O Ferroviário de Maputo ainda tentou isolar os postes, na perspectiva de, sempre que a defesa ajustar, tirar a bola para a zona dos lançadores. Mas o Ferroviário da Beira esteve irrepreensível, quer nos tiros abertos, quer nas penetrações. E conseguiu, no final, uma diferença de 21 pontos, que espelham a sua superioridade no jogo. Tivemos condicionar e tivemos superar, defendendo mais e melhor. E a opção da defesa-zona adversária, conseguimos não manter aquilo que poderia ser o nosso momento de jogo. Resultou, mas saímos invictos na primeira fase, mas continuo a dizer que o campeonato é longo. Isto não nos dá nenhum título, não nos faz pensar que somos os melhores, mas há que parabenizar o meu grupo de trabalho pela entrega, pela atitude que tiveram e, acima de tudo, nos momentos em que foi mais difícil para nós. Um jogo um bocadinho difícil, porque nós criamos condições para que o jogo fosse difícil. Segunda parte entramos um bocadinho apáticos. Essa nossa falta de interesse, posso assim dizer, quando despertamos era um bocadinho tarde e eles já estavam galvanizados, mas não está nada perto. Temos ainda muito a trabalhar para ver se conseguimos chegar ao final e validar o título. O Ferroviário da Beira termina em primeiro lugar na fase regular da Liga Moçambicana de Basquetebol Musal, sendo que nos quartos de final irá defrontar o Instituto Superior Politécnico de Tete. O internacional moçambicano Zinedine Júnior renovou o contrato com o Marítimo até 2022, anunciou ontem o clube madeirense. Estão dissipadas as dúvidas sobre o futuro de Zinedine Júnior, valoroso jogador moçambicano que era cobiçado por alguns clubes turcos. O defesa central moçambicano, que estava ligado aos madeirenses até 2020, amplia agora por 2 anos o vínculo contratual. O valoroso jogador está no Marítimo desde janeiro de 2017, totalizando 90 jogos e 3 golos. Estou muito satisfeito e honrado por ter renovado o meu contrato com o Marítimo. Tenho de agradecer ao Sr. Presidente, porque este clube sempre me tratou muito bem durante estes anos todos e onde me sinto feliz, disse Zaina em declarações ao sítio oficial dos madeirenses. Além do Marítimo, Zinedine conta com passagens pelo Nacional,
pelos chineses do Tianjin TED, além do Liga Desportiva de Maputo e o Desportivo de Maputo, ambos os clubes do seu país natal. O Jornal da Noite fica por aqui. Obrigada pela atenção dispensada. Acompanhe a atuação da concorrente Kion na categoria de instrumentos no Moss Kids Talents.